Sejam bem-vindos, traders. Hoje eu vou passar para vocês como vocês podem instalar esse código, tá? Dessa estratégia que eu utilizei dentro do seu Profit, tá? Então, eu coloquei aqui um recorte, tá? Depois desse vídeo, do passo a passo, de como você pode experimentar a estratégia, como ela funciona, como você deve utilizá-la. E lembre-se o seguinte, tá? É, essa estratégia ela não é uma estratégia infalível, tá? Ela é uma estratégia que utiliza alguns métodos que eu já utilizo na sala online junto com as turmas da Gold Zone, tá? Então você pode utilizar elas e utilizar da melhor forma, tá? Para você escalonar e melhorar os seus resultados. Tá pronto? Então fica com a aula e no final eu vou explicar exatamente como você pode instalar isso no seu Profit e aproveitar 100% dela. O bit aqui a gente sai no prejuízo de R$ 60, mas eu vou já mostrar para vocês a diferença que faz você ter a técnica executá-la, tá? Eu vou botar aqui para vocês, editor de estratégias, tá? Essa estratégia eu passei para vocês ali no grupo, tá? A gente consegue enxergar aqui as operações do bit, resumo da ópera. Isso aqui é o gráfico de um dia, né? Ninguém opera um dia no day trade. Então vamos botar nos 5 minutos. Esse aqui é o robozinho do bit, uma relação de ganho de 4-1, né? Usando apenas um único contrato, teria dado durante o período de um ano, aqui, ó, como vocês estão enxergando, durante o período de um ano. É claro que a gente não tem um ano ainda desse papel, mas até o limite do que ele foi possível fazer, ele fez os cálculos, usando apenas um único contrato, R$ 377 mil, com 741 operações. Maior operação perdedora, R$ 6.000, tá? Esse robô, ele não está configurado com stop, ele está configurado apenas com ganho. Então, vocês vão enxergar, por exemplo, às vezes a operação, ela anda e aí ela tem um ponto de saída. E o preço vai lá no ponto de saída e, pô, te tira, tu saiu com ganho. Do contrário, quando você está tomando stop, o ganho é que vem baixando. Então, às vezes, quando o mercado está na tendência contrária, você vai tomando prejuízo, tá? Isso é normal em qualquer automação, tá? Qualquer automação que você opere, você coloca lá, é capaz do robô fazer alguma besteira, tá? Mas para que eu utilizei esse robô? Eu utilizei esse robô para trazer alguns parâmetros para mim. Quais foram esses parâmetros? Na verdade, foram quase 6.000 operações, 5.968 operações perdedoras somente 741. Então, essa automação ela me trouxe algumas informações. Olha só a média de ganho das operações, em torno de 60 a R$ 114. Média das operações perdedoras, R$ 137. Curva de patrimônio que a gente acaba tendo desse tipo de estratégia. Então, o que eu consigo entender? Que a estratégia ela funciona muito bem. Essa é a estratégia de rompimento falso que eu apresentei para vocês, mas agora eu vou simplificar ela, mas trazer para vocês essa noção de onde e como vocês devem entrar, tá? Eu já passei esse robozinho para vocês lá no grupo, tá? É só colocar para rodar, é só colocar para rodar para vocês verem aí. Beleza, eu vou falar exatamente sobre isso, tá? Então, eu percebi que nos 5 minutos, essa estratégia funciona particularmente muito bem. No 1 minuto, ela também funciona. Na verdade, eu utilizei ela durante muito tempo no 1 minuto, mas nos 5 minutos eu entendo que a gente tem um parâmetro melhor. E aqui do lado, eu botei a estratégia para rodar hoje, durante um período. E aqui, ó, as duas estão nos 5 minutos. A diferença entre elas é só isso aqui, ó. A estratégia OPO, que está configurada em uma, e na outra eu não tenho estratégia nenhuma. A diferença é só e unicamente essa. Então, eu vou abrir os dois relatórios de performance aqui para vocês enxergarem e vocês vão ver aqui. Vou botar uma do lado da outra, ambas com um contrato. A operação ela se iniciou 11h18, a gente consegue ver aqui, 11h18, 11h18, 11h18:49, exatamente o mesmo horário, a mesma operação. A diferença é que quando ela atingiu R$ 100, eu zerei. E depois que eu zerei, ela deu mais duas entradas no mesmo ponto, praticamente. Ó. 340, 320, 340, 160 e 340 mil. Foram 3 pontos de entrada, ou seja, o preço veio caindo e ele veio comprando. Então, ele executava, dava o resultado. Executava, dava o resultado. Executava, dava o resultado. Foi isso que ele fez. Enquanto essa aqui, a operação foi executada e o preço andou para cima,
veio para baixo, deu várias oportunidades para sair, mas o robô ele não conseguiu sair porque o stop estava sempre no topo. E aconteceu que quando ele voltou para cá, o preço já foi realizado com prejuízo. E eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico de patrimônio, a gente consegue ver a diferença entre você deixar a automação fazer o que ela quer. Ó, a gente pode ver que a operação aqui com o contrato, ela chegou a dar R$ 198, R$ 198 aqui em cima. Mas por ela não ter sido fechada, por não ter estratégia nenhuma sendo executada, o preço devolveu tudo e acabamos fechando o dia aí, ó, chegou a ficar R$ 454 negativo e acabou sendo executado no final com 360 de prejuízo. A mesma operação. A diferença foi apenas a forma como a gente executou a estratégia. Então, essa estratégia é a mesma coisa que a gente vem comentando desde a primeira aula sobre rompimento falso, sobre teoria de Down. E essa vai ser a diferença entre vocês operadores. A gente pode passar a mesma informação e vocês terem resultados completamente diferentes. Então, não se baseiem somente pelas minhas operações. Posso indicar um ponto que para mim é relevante, mas se dentro da tua estratégia tu vai capturar determinada amplitude de movimento, pô, pega só aquilo que você está acostumado a fazer. Então vamos dar uma olhada aqui. A operação foi essa aqui, ó. Como é que eu utilizo? Vamos entender como ela funciona, tá? A operação funciona da seguinte forma: se você tem um candle positivo e o próximo candle que você tem é positivo, quando você tiver um candle que rompa o fundo dos dois candles anteriores, ele vai abrir uma posição comprada, tá? E ele só vai abrir posição comprada, ele não vai abrir posição vendedora, né? Ele só vai abrir posição comprada. É porque ela só serve para compra? Não, é porque eu só consegui executar ela para compra. Eu não consegui editar o código para fazer a venda. Mas não tem problema, a gente pode esperar a condição da compra aparecer. E o que que acontece? Normalmente, o preço que a gente tem aqui, ó, um movimento de alta, esse aqui é apenas o pullback, né? A gente tem um, dois, três para cima. Então, você pode capturar esse movimento de novo para cima, tá? Isso aqui é tendência, é só isso, é só isso. Não tem muita técnica, não tem muita teoria. Se você tem movimento indo para determinado lado, o primeiro movimento que ele vier contra, você vai comprar. E isso vai funcionar para índice, para Bitcoin, para dólar, para ações, para mercado americano, qualquer coisa. Isso vai funcionar para tudo. Então, isso é muito simples, mas é aquele negócio. Se você souber gerenciar, você vai ter um bom resultado. Então, vamos enxergar como eu sei que o mercado está em tendência. A gente já comentou sobre isso. A gente pode utilizar uma média, tá? A gente pode utilizar uma média para identificar a tendência. Quando a média está inclinada, o preço está indo numa direção. Quando a média não está inclinada, ela está lateral, o preço está sem tendência. Quando o mercado está assim, lateral, a média não tem uma direção. E que média é essa? Essa média é uma média de 7 períodos, tá? Uma média de 7 períodos, então ela vai se aproximar muito do preço. O mercado andou para cima, ela vai para lá. Andou para baixo, ela vai cruzar. Então, o que que eu utilizo? Eu espero o mercado me dar uma condição, tá? A gente vê aqui, ó, no começo do dia, que o preço fez a média virar para cima. E essa aqui é uma média de 7 períodos, assim como uma média de 8 períodos, para mim é uma média muito forte. Eu vou colocar aqui a estratégia 50-30 e vou colocá-la aqui, ó. Aqui vocês conseguem observar topo, topo, topo. Média está inclinada para cima. Então, eu sei que quando ela vier romper as mínimas desses candles, a chance maior é de aparecer uma força compradora, tá? Porque a média está virando para cima, que ela já estava virando para cima. Dificilmente o preço passa de uma vez quando a média está inclinada. Então o robozinho teria executado uma ordem aqui. Foi aqui que ela foi executada na estratégia? Não, foi mais para frente. Mas a gente vê que o mercado executou aqui e voltou, tá? Quanto é que ele volta? A gente pode tentar capturar até o topo do candle de referência, tá? Pode usar essa característica. A gente já veio comentando isso, né? O mercado, quando vem romper um fundo, ele costuma buscar o topo do movimento anterior para depois lateralizar ou até cruzar e começar a cair, mas normalmente esse movimento que acontece aqui dentro acaba buscando o topo anterior. Então a gente percebe que esse ponto aqui foi um ponto relevante. Veio romper o fundo dos dois últimos candles. Aqui estaria a operação de compra. Quanto seria esse ganho? É só a gente olhar para a vela de referência, algo em torno de 660 pontos, que é R$ 66 de Bitcoin. Preço andou, beleza. Enquanto a média estiver inclinada, existe compra no rompimento do fundo dos dois últimos candles. Aconteceu de novo? Quando ele começou a fechar para baixo da média, aí eu não faço mais nada, tá? Porque aqui ele pode realmente continuar andando. Embora ele tenha dado operações de compradores até com alvo, tá?
mas eu não faço quando ele fecha abaixo da média. Fechou abaixo, esquece. Esquece. Não tem operação. Tá vendo fechamento abaixo da média de 7 períodos dos 5 minutos? Esquece. Não tem operação. Fechou acima, fechou abaixo, não tem nada. Fechou acima, fechou abaixo, não tem nada. Fechou abaixo, não tem nada. Fechou abaixo, não tem nada. Olha só. Pô, beleza. O candle fechou acima. E agora? Agora a média virou para cima. Então aqui faz sentido você pensar em comprar nesse ponto. Vamos ver se estaria certo? Vou botar uma linha aqui no fundo desses dois últimos candles e eu vou botar aqui esse gráfico para ver essa operação. Não tem como ver como foi a execução dela nesse momento aqui, nesse ponto. Deixa eu dar um zoom para trás. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente teria tomado um stop com certeza, tá? Mas é aquele negócio. De 10 vai funcionar 6 a 7 operações, tá? 3 a 4 vão falhar. Essa teria sido uma que teria levado um stop. Um stop de R$ 160. Aqui a gente consegue enxergar, tá? Aqui teria sido um stop, com certeza. Mas a operação de hoje foi essa aqui. Vamos ver se eu consigo colocar as ordens para aparecer. Propriedade do gráfico. A entrada foi essa aqui. O robô ele deu essa entrada bem aqui. Não seria a melhor entrada, por quê? Porque o preço já fecharia abaixo desta média aqui de 7 períodos, tá? Porém, como o movimento tinha sido muito amplo e o mercado estava vindo muito rápido, eu pensei, por que não? E aí ele executou a estratégia desses dois pontos. Pode ver, 340, 320. Ele executou esse primeiro e aí ele pegou a operação de 1.000 pontos aqui, ó. Pegou os 1.000 pontos aqui. Chegou a dar mais, ó. Chegou a pagar 1.800 pontos para caramba lá para cima, que foi o valor de R$ 198. Depois, quando ele voltou, ele rompeu de novo esse ponto. E novamente ele pagou mais 1.000 pontos. E novamente ele rompeu e pagou mais 1.000 pontos. Então a gente percebe que quando você não tenta capturar movimentos muito amplos, qual seria a saída dessa operação? A saída dessa operação era pelo menos essa máxima, que era 5.000 pontos para cima. Mas como eu não tive tanta expectativa, eu consegui capturar os 1.000 pontos para cima, que eu acho que nessas condições já seria o ideal. Então, se a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo, o mercado virou a média para cima novamente. Rompeu a mínima dos dois últimos candles? Não. Rompeu a mínima dos dois últimos candles? Não. Virou para baixo da média, já não tem mais operação. Virou para cima, beleza. Fechou abaixo, não tem mais. Virou para cima, beleza. Aqui a gente tem um trade legal. Média virada para cima nos 5 minutos, rompendo o fundo dos dois últimos candles. A compra aconteceria aqui, com stop de 1.600 pontos, tá? Vamos dar uma olhada aqui na estratégia para ver se ele pegaria. Ou seja, das 3 operações que a gente enxergou aqui, uma teria dado errado, 2 teria dado certo. Vamos dar uma olhada para a próxima. Outra coisa, se você usar 2 contratos, você pode fazer parcial com uma e deixar o trade andar. Pode deixar o trade andar, assim como eu fiz com outras operações. Beleza? O mercado continuou subindo, média apontada para cima, o mercado vem romper a mínima dos 2 últimos candles e deu mais uma entrada. Teria pago mais 1.000 pontos. Então, de 4 operações, 3 teriam dado certo. E aí a gente está dentro daquela relação, tá, estatística que a gente viu aqui, 60% a 70% de acerto, tá? A gente estaria dentro da estatística. Então isso já seria o suficiente. O mercado começou a fechar abaixo, não conta mais, esquece. O mercado fechou acima, beleza. Rompeu a mínima dos 2 últimos candles. Olha aqui, ó. 39 mil, a compra aconteceria aqui embaixo. O mercado foi lá, pagou. De 5 operações, uma deu errado. O mercado fechando abaixo, esquece. O mercado fechando abaixo, esquece. Tem que andar para cima. Andou para cima e acabou o dia. Agora, se você é um cara mais fominha e pegou a operação aqui e você quer capturar o movimento até o rompimento deste topo, ou até ele romper a mínima de um desses candles de 5 minutos, você conseguiria ter capturado na brincadeira aqui 6.900 pontos, tá entendendo? Então, se você utilizar esse filtro na hora de você operar, embora ele tivesse dado entradas aqui embaixo, e até entradas que tivessem dado resultado positivo, tá? Quando você filtra e você gerencia esse seu risco, você vai ter mais sucesso, tá? Isso serve para qualquer papel. Índice, dólar, ação, tudo isso funciona, tá? Mas no Bit funciona melhor por conta da volatilidade, tá? Como o movimento do Bit ele é mais amplo, ele vai andar mais, tá? Ele vai andar mais, pode ter certeza. E aí, gostaram da explicação? Então, agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como instalar esse código. Você vai pegar o código, tá?
você vai pegar o código que você tem, você vai vir bem aqui em estratégias, editor de estratégias, e aí vai abrir essa tela que vocês já enxergaram aqui várias vezes. O que vocês vão fazer? Vocês vão colar a estratégia aqui no canto, apagar isso aqui, vão colá-la, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Abrir o Bitbot, vocês vão pegar o código lá, vocês vão colar aqui, ó. Pô, beleza. Depois que vocês colarem, vocês vão executar. E aí vai aparecer aqui, ó, código em execução. E aqui do lado vai aparecer o relatório de performance, tá? Vocês podem botar o bit aí, bitfoot, gráfico de 5 minutos, que é o tempo gráfico que mais teve resultado, e observar as informações das operações e resumo ok. E aí vocês vão salvar como e vão salvar a estratégia com o nome que vocês quiserem. Vocês vão bem aqui em estratégias, central de estratégias, vão aqui em automações, e aí vocês vão criar uma nova automação, tá? Vocês vão selecionar a conta de simulação, porque a conta analógica ela não libera de forma gratuita, você tem que fazer um pagamento fora parte para poder utilizá-la. E aí vocês vão colocar aqui, ó, selecionar a estratégia, vão selecionar a estratégia que a gente salvou lá com o nome que vocês quiserem. O ativo, vocês vão botar o bit, a entrada, vocês têm que marcar realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita, tá? E vão colocar a saída, a estratégia que eu apresentei para vocês, tá? O resto vocês não precisam editar mais nada, apenas crie a automação, tá? Vou mudar aqui por 5 minutos, tá? Que é o tempo gráfico que melhor funciona, e aperta em criar. E aí vai aparecer a nova automação aqui, tá? Apareceu de novo porque a gente já tinha ela criada aqui, tá? Então eu vou apenas excluí-la aqui. E aí, quando o pregão estiver aberto, você executa aqui e espera aparecer os sinais para você. Se o sinal aparecer dentro das características e das condições que a gente definiu, que elas têm que aparecer, né? Com as médias de 7 viradas para cima, mostrando aquela entrada. Aí você pode experimentar, quem sabe, entrar na sua conta real com a estratégia da forma correta. Sempre limitando as perdas, pesando essas informações para que você consiga com 2, 3. Acredito que 2 operações sejam mais que o suficiente no dia para você bater uma meta aí de R$ 200, tá? Lembrando aos senhores, se vocês quiserem conhecer outras estratégias, saberem editar esse código, saberem extrair as melhores informações, vocês podem participar da nossa sala online. Ou, se você quiser aprender a utilizar essa plataforma da forma correta, aprendendo do zero, conhecendo mais de 20 estratégias que a gente utiliza aí durante o dia para poder extrair os melhores resultados, basta você vir falar comigo e participar da minha mentoria digital, tá? São 10 aulas por mês e você ganha acesso também às outras mentorias anteriores, tá? Então, com esse robozinho do Bit aqui, com algumas operações, você já vai conseguir pagar essa mentoria e vai poder escalar e entender como é que funciona esse código de verdade. Então, eu entendo dessa forma. Quer melhorar a tua assertividade? Quer começar com um resultado decente? Entre em contato comigo aqui pelo Instagram mesmo e vem fazer parte dessa mentoria digital, tá? Eu vou sempre trazer informações novas e você ainda ganha também de graça mais um mês de acesso para a nossa sala online, tá? Então essa é uma promoção aí que eu vou deixar durante um tempo, depois a gente vai finalizar ela. Então não perca tempo e venha aprender da forma correta, tá certo? Tenham todos um ótimo dia.